Olá, eu sou a vereadora Thaís Ferreira. Esse é o podcast para a gente trocar de mãe para todas as pessoas sobre casualidades, política e a pluralidade das nossas maternidades que devem sim e são muito diversas. A gente vai falar sobre as coisas do dia a dia, os nossos desafios, aquele lugar de chorar pitanga também, porque a gente sabe que tem dia que não é fácil ser mãe, mas também vamos falar de muita potência e é por isso que a gente está afirmando que mãe deveria, deve e a gente luta para que nós possamos poder tudo. A minha convidada de hoje é a nossa querida Cíntia Aleixo. Ela é mãe, é mulher preta, é psicóloga, apresentadora, palestrante, criadora de conteúdo no perfil Possibilidades Maternas e ela aborda vários temas relacionados à maternidade de uma forma descontraída, mas também muito bem fundamentada pelo seu lugar de psicóloga clínica, né? É muito importante a gente abordar hoje esse tema da saúde mental das mães. A Cíntia vai poder falar pra gente sobre como a gente lida de forma plena, né? E desconstrói alguns mitos também desse lugar de ser uma mãe perfeita, de ser a melhor mãe possível. Cíntia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ah, imagina, Thaís, eu que agradeço. Então, é um momento de fala para você se apresentar também. Se eu esqueci de falar alguma coisa, por favor, se apresente, porque para a gente é muito importante que tenhamos essas mulheres, essas grandes mães, falando em primeira pessoa sobre as suas trajetórias. Ah, obrigada, Thaís, pelo convite. Também tenho um carinho enorme por você, pela sua trajetória materna. Também acompanhei as crianças desde cedo, né? Desde novinhas. Sempre. É. E os nossos encontros, na verdade, são bem antigos, né? São bem ancestrais. Né? Nossa! É. Família, né? Família. Coisa de Vaz Lobo, gente. Aquelas coisas mais pra frente. É Luziette, lembra? Sim. A gente tem que falar disso. Eu ainda, ó, a Luziette é Ela minha. ainda cuida do cabelo na Luziette, que foi a primeira referência, né, de cuidado e de estética do cabelo crespo, cacheado, lá em Vaz Lobo, que minha mãe me levou e ela já ia. Desde 92, vamos abafa. Eu cheguei lá em 94. Olha, Thaís, então, você estava me apresentando e aí há pouco tempo aconteceu de eu precisar preencher uma ficha e colocar no papel tudo que eu tenho feito até aqui, sabe? Isso me dá uma sensação, assim, gostosa de reconhecimento e de muita luta, mas também é um pouco, eu me vejo num lugar um pouco daquela guerra cansativa também da mulher preta, que é mãe e que é tudo mais um pouco, porque a gente precisa estar provando o tempo todo o que fazemos e a gente precisa ir renovando também, sabe? Então eu não sei o que eu acrescentaria nessa lista, né? Porque não nos é permitido esse lugar da mediocridade, né? A gente faz essa busca e a gente vai buscando a competência, a excelência, porque temos de ser excelentes para nos provar em determinados lugares, né? E isso é muito cruel, né? Muito, é muito dolorido, né? Cansativo. Eu tô saindo agora de um processo acadêmico, né? Da minha formação acadêmica. E, assim, eu estou devastada, assim, tô cansada. Tirei o ano, esse início de ano, pelo menos o meio do ano, para poder ser eu mesma, com o pé no chão, com descanso. Então, assim, sobre tudo o que você me trouxe, aceito, tudo bem. Mas não sei se eu faria essa lista toda, porque não sei se eu me encaixo mais em tudo. Eu acho que também é um momento de transformação, que é o que acontece na maternidade, né? Quando a gente se transforma mãe, sem querer, a gente entende que o nosso corpo, o nosso mental, o nosso emocional, o nosso psiquismo, ele se transforma e a gente vai encontrando caminhos novos. E eu acho que é exatamente essa busca de caminhos novos que geralmente nós fazemos sem consciência, vai trazendo uma sensação de medo, culpa, nervoso, desespero e de querer ter acertos. Mas a vida, Sim. a vida não tem acerto o tempo todo. E acho que você entra muito bem, né? Você se joga, se entrega ao nosso tema do nosso Mãe Pode Tudo de hoje, que é o que pode uma mãe que não é perfeita, né? A gente sabe que esse projeto seu, Possibilidades Maternas, nasce lá atrás também, justamente a partir dessa necessidade de enfrentar, né, esse mito da mãe perfeita. Então fala um pouquinho disso pra gente, já falou bastante, mas acho que se você puder aí trazer mais elementos de como é que sobre o início do projeto e até sobre esse lugar de elaboração que você tem feito, né? E tem se desconstruído, se construído a partir daí também. Hoje em dia, né, o Possibilidades Maternas começou em 2016, mais ou menos. Isso no papel, né? Mas eu me percebo atendendo e cuidando de mães e mulheres desde a minha formação, que foi lá em 2004. Eu só constatei que era exatamente esse o caminho e comecei a me especializar em psicologia perinatal. Porque eu sou uma pessoa meio que do vambora, vamos fazer, da sinceridade, né? Eu cometo sincericídios o tempo todo. E aí, com a maternidade, eu percebi que as mães se sentiam envergonhadas de falarem sobre algumas dores da maternidade, sabe?
quando eu fui amamentar pela primeira vez, que doeu um pouco, eu olhei pra minha irmã mais velha e falei, você não me falou nada disso de dor. E ela falou, calma, é assim mesmo. Eu falei, por que ninguém me avisou? E aí eu era mãe da porta de creche, muitas vezes que eu falava, gente, que cansativo hoje, né? A criança não queria tomar banho. Todo A mundo, criança tava todo dá um desespero, não dá? gente, vamos te falar sobre isso. É muito desesperador. E aí o perfil nasceu exatamente por isso. Eu pensei, eu preciso criar uma maneira, encontrar uma maneira das pessoas entenderem que há uma naturalidade na não perfeição. E aí comecei a construir conteúdo, levar conteúdo sobre maternidade, perinatalidade, muito fundamentado na psicologia, mas de uma forma muito simples e tranquila, porque a minha ideia é acessar a todas as mães. Eu preciso falar, conversar com todo mundo, sabe? No Impossibilidades Maternas, eu não converso com outros profissionais de psicologia, acadêmicos, doutores, não. Eu falo com mulheres que são mães. Então, eu preciso usar uma linguagem tranquila, que é a minha linguagem de vida mesmo, sabe? E uma linguagem que também permita que a gente coloque as nossas questões, né? Porque, às vezes, essas linguagens mais distantes, menos acessíveis, elas fazem com que você fala, cara, eu não tô entendendo direito o que tá acontecendo dentro de mim. Eu também não tô conseguindo entender o que você tá querendo que eu fale. E aí, você vai deixando essa pessoa constrangida, realmente, porque as pessoas falam, mas você não tem uma grande questão. Às vezes, sua grande questão é realmente você não conseguiu colocar a roupa toda no varal, porque você se embolou e você quis dormir, e você tava com vontade de ir no banheiro e não deu tempo de fazer nada disso, porque o feijão queimou no fogo. Essa é a grande questão do dia a dia de muitas mães. Sim. Mas a gente sabe que tem uma profundidade aí que tem que ser discutida, né? Que é esse lugar da economia do cuidado. Por que essa mulher está sobrecarregada com todas essas tarefas? Por que ela não consegue ter tempo para si mesma, né? E todas nós caímos nesse lugar da culpa, né? A gente vai falar sobre, eu tenho mais ou menos tempo para ficar com as minhas crianças. Eu estava aqui falando antes quanto que a minha manhã foi corrida e eu apenas passei pelos meus filhos mais velhos, né? Eles estavam chegando, eu estava saindo e a gente se falou por áudio. Então, como é que você traz essa perspectiva de que as pessoas, né, e toda a sociedade deveriam dar mais suporte para que essas mães pudessem falar, né? Como é que você cria uma cultura de acessibilidade sobre esse tema das maternidades? Eu acho que a palavra de ordem é julgamento, né? A sociedade julga a mulher que se torna mãe e que tende a ter liberdade a partir dessa maternidade. Parece que a maternidade ela vem ainda com o preconceito do ter que ser. Ter que ser calma, ter que ser experiente, né? Dominar instintivamente uma criação, uma Nasceu a mãe, educação. você sabe fazer tudo. É isso que a sociedade espera da gente ainda. E eu acho isso muito antigo. Eu sei que estamos evoluindo, eu sei que muitas mães já se encontram, já conseguem essa liberdade, mas aí também eu consigo diferenciar exatamente a mãe que consegue conquistar essa liberdade, porque é uma mãe que tem rede de apoio, que tem uma grana, né? os privilégios, todos, né, que sabemos que existe, né, de acordo com a nossa condição social, enfim, demográfica aqui no Rio de Janeiro. E eu sei que existe a mulher que é mãe, que é preta em sua maioria, e que vive numa outra situação e que precisa cuidar da vida inteira, da família inteira. E ela tá sozinha nesse papel do cuidado, né? Exatamente. Essa mãe, ela cuida de si, ela cuida do próprio relacionamento, ela precisa ter um relacionamento, ela quer muitas vezes, né? Às vezes consegue, às vezes não. Essa mãe, ela cuida dos próprios filhos, dos filhos da vizinha. Final de semana ela toma conta de alguém, ela vai fazer compras. Essa mãe, ela tem uma economia de cuidado geral, porque assim, na verdade a economia de cuidado é quando a gente economiza o cuidado de fato, né? Falando um pouco mais tranquilamente, e ao mesmo tempo essa mãe não recebe nenhuma troca financeira por conta do cuidado que ela tem com outras pessoas, e aí isso passa tipo de batido. recompensa, não é um ganha-ganha, né? É Não. uma exploração, de fato, aí desse trabalho materno não remunerado. E eu acho que essa discussão, ela ainda é muito invisível, né? Mas aí eu sempre me questiono, essa discussão, na verdade, é invisível para quem? Porque para nós ela é concreta. Sim. Você tá falando o tempo todo das dificuldades, dos enfrentamentos, dos desafios, mas todas as outras pessoas que não olham isso como algo que seja grande, do tamanho que é, essa economia, né? Parece que não veem, parece que só... E quando vão ver, vão romantizar. Que bom que você consegue dar conta de tudo isso. Mas você é uma guerreira. Não, você faz tudo e mais um pouco. É melhor agradecer a Deus, né? Porque você tem saúde para fazer. Que bom que você tem saúde. Podia ser pior. E isso tudo coloca essa mulher num lugar ainda de muita subalternidade, né? E ao mesmo tempo que ele silencia. Você fala, realmente, eu não deveria estar trabalhando, estar reclamando, porque podia estar muito pior, eu podia estar doente. Aí, imagina só, esse lugar de uma mãe não permitir-se pensar que ela pode adoecer.
e muitas vezes já estando adoecida. Sim, verdade. Eu penso, Thaís, eu percebo que essa economia de cuidado, ela ainda é muito invisível para muitas partes também, sabe? Para a mulher que pratica esse excesso de cuidado, ela normaliza, porque isso vem da nossa ancestralidade, sabe? Nós temos isso de pegarmos aqui uma tia mais velha que acabou ficando viúva, o filho não cuida, então, sabe, é minha tia aqui, madrinha que ficou sozinha, geralmente um homem, né, morre mais cedo, vai embora mais cedo. Então, nós temos essa cultura do cuidado porque não é que, que a gente romantize, mas é porque nós temos também um lado mais doce, sabe? Mais acolhedor, mais familiar ali, do cuidado. E quando eu falo de família, eu não falo do laço de sangue, não, mas a gente constrói Fala família de um olhar a de partir das. comunidade, né? Exatamente, a partir dos nossos laços, né? Você vê, a Luziette é uma irmã para mim, ela faz parte da minha família. Ela frequenta casamentos, aniversários e batizados e tudo mais da minha família e É eu uma na rede de dela. afeto, né? Acaba virando porque nós precisamos disso para sobrevivência, sabe? Então, eu acho que essa desconstrução ela tá bem distante de acontecer. Primeiro porque a gente aceita, sim, e segundo porque há quem não aceite, há quem não acredite. Agora, ter consciência disso e continuar mantendo esse padrão de comportamento, de assistência, tá tudo bem, né? O que a psicologia preza é que você faça tudo o que você tiver que fazer na maternidade, mas que seja um desejo interno, mas que seja Vai consciente. falar de um lugar de autonomia para escolher, né? É que muitas vezes acaba sendo compulsório, né? Eu venho de uma perspectiva que é bastante diferenciada realmente da construção do que seria essa maternidade em rede. Eu venho de um quintal só de mulheres, né? De uma família de muitas mulheres e todas elas eram mães, mesmo que não fossem as geradoras daquelas vidas. Nesse lugar da experiência compartilhada, sempre foi colocado na minha família como um lugar de liderança, de potência. Então, assim, não tinha alguém com mais autoridade, com mais possibilidade que poder do que a nossa mais velha, que era a matriarca, Sim. que era a mãe, né? E aí você vai vendo esse desdobramento, e é muito interessante quando eu olho para as mulheres da minha família, porque não era algo penoso, custoso, exaustivo. Era algo que, assim, olha, porque a gente é esse tipo de mulher que também é mãe, que também é preta, pobre, periférica, é que a gente precisa, né? E não era nem para provar para os outros. Eu acho isso interessante, que era uma coisa como se a gente tivesse que continuar, sabe? Um legado de força, vamos colocar assim nesse Sim. lugar, um legado de luta, mas Sim. para honrar as outras mesmo, né? Então, assim, sua avó fez, deixou isso de exemplo, a gente vai continuar fazendo porque é importante. E isso me trouxe muita autonomia no meu maternar. Eu fui uma mãe jovem, né? Então, eu estava lá com meus 25 anos, parindo meu primeiro filho. As pessoas sempre acham que eu fui mãe adolescente, né? Mas não é a minha realidade. Com carinha de 25 hoje, Pois né? né? Todo mundo achava, mas eu lembro que muitas meninas eu trocava e falaram, cara, acabou a sua vida. E eu falava, gente, mas olhando pro meu quintal, pra minha trajetória, é agora que tá começando, porque é agora que eu vou ligar todos os motores, né? Que as mulheres da minha família me ensinaram sobre isso, né? Sobre quanto que a gente ter essa comunidade pra suprir, pra sustentar, pra liderar, é o que deve motivar a gente a ir cada vez mais longe. E realmente, apropriado desse entendimento ancestral, eu realmente fui muito mais longe com os meus filhos e por eles. E venho afirmando esse lugar positivo da maternidade. Mas vejo também que isso não é possível para todo mundo. E aí fico tentando, nessas conversas, né, fazer, sim, essa afirmação positiva de que é possível, mas só é possível desde que. E eu acho que desde que, nesse desde que é que entra num trabalho como o seu, nesse trabalho de pensar como é que essas mulheres podem acessar, de fato, o bem-estar. Você consegue dizer pra gente, assim, quais são os caminhos? Porque a gente tem a Organização Mundial da Saúde falando sobre esse lugar de saúde mental, um estado pleno de bem-estar, onde o indivíduo está consciente, como você falou, das suas próprias capacidades, onde ele pode lidar com o estresse normal da vida. O estresse existe, é normal. A gente, né, a gente não pode falar de excesso, né? A gente não pode falar desse lugar de transtornos que são causados pelo estresse, mas a gente está falando também de, olha, a gente vai ter as mães trabalhando de forma produtiva, contribuindo para a comunidade, e isso é o que prega a Organização Mundial de Saúde. Mas quando a gente olha uma realidade desigual como a nossa, né, a gente sabe que as mães podem sim fazer tudo isso enquanto cuidam uma das outras, mas como? Como é que você tem visto isso? Eu percebo que as mulheres, elas cada vez mais, e também eu acho que isso tem a ver com as mídias, até as redes sociais,
marketing também, que as mulheres estão tendo consciência dos seus direitos. Então, assim, ler um manual sobre os direitos que eu tenho e como é que eu consigo buscar o bem-estar, mas também respeitando a minha trajetória e a minha sobrevivência, meu modelo de sobrevivência, a maneira como eu recebo a minha grana, como eu trabalho, o meu tempo de descanso, o que é possível para mim, é o que faz com que a sensação de bem-estar chegue. Eu não posso querer jamais comparar a minha maternagem com uma outra maternagem, porque isso vai me causar algum tipo de gatilho negativo. Vai me causar um desejo de ter que. Esse desejo ele pode acontecer, mas tem que ser de um formato saudável, né? Como se fosse uma chama mesmo, para que você corra atrás da prosperidade, digamos assim. Agora, respeitar quem eu sou e até onde eu consigo ser, eu acho que é o ideal. Eu falei aqui sobre a questão financeira, mas também respeitar quem eu sou emocionalmente faz todo sentido. Eu jamais vou poder querer ou desejar ser uma mãe mais calma e que fala baixo, e até porque talvez eu não seja. Eu sou E você vai querendo caber em acelerada. umas caixinhas Exato, eu vou falar mais alto, vou sambar junto, e é isso. Quando eu consigo entender quem eu sou, qual é o meu gosto, onde estão os meus prazeres de vida, eu consigo buscá-los, encaixá-los na minha rotina e me sentir melhor. Exemplo, sábado fui para o samba. Quem me convidou para ir para o samba foi a minha filha de 12 anos. Então ela já entendeu que o nosso lugar de paz e de alegria é numa roda de samba. e vão Aí curtir juntas, vamos né? juntas, né? Imagina eu estar no samba e desejando ao mesmo tempo querer estar, sei lá, no Teatro Municipal ou num outro Você não vai formato que não caber, combine né? comigo. Não vou me sentir tão bem quanto. E é Sim. isso que eu preciso buscar o tempo todo. E nesse lugar dessa busca, né? A gente sabe que é uma busca que vai ser incessante. Você está falando aí dessa experiência toda sua e desse lugar que hoje você tá, que é de se encontrar, se desencontrar, se permitir questionar, né? Os seus avanços, enfim. Como é que você vê para essas mulheres no geral, essas mães no geral, que são os principais desafios, assim, para que eu possa, me inspirando na sua trajetória, a gente vai ter uma galera ouvindo, não só mães, mas várias pessoas. Como é que a gente pode apontar para essas pessoas quais seriam os principais desafios para a gente chegar nesse momento de, olha, eu estou consciente, estou me entendendo, me reconheço e preciso passar por esses determinados processos para chegar num lugar de mais bem-estar? Eu acho que é o conhecimento, mas também uma segurança de conseguir ser. Vamos lá, eu vou entrar aqui, não sei se eu vou adiantar um pouquinho, mas eu vou entrar aqui no racismo obstétrico, né, que faz parte da minha dissertação de mestrado e é o que eu defendo. Pode ser que as pessoas não saibam ainda o que é o racismo obstétrico, né? Dentro das minhas pesquisas, eu entendo que a gente precisa caminhar muito para divulgar esse tipo de violência, que não é a violência obstétrica. Mas eu posso saber o que é o racismo obstétrico e no momento em que isso me passa, eu posso não ter a garantia ou a segurança de correr atrás ali do meu objetivo. Então, assim, eu preciso de ter... Um desafio é o conhecimento e um outro desafio é eu conseguir ter a segurança de ser quem eu sou e de me defender Para também. lidar com esse conhecimento todo, né? Preciso que você seja bem apropriada, né? Porque senão eu travo, né? Eu vejo aqui uma autoridade, vejo um médico branco falando, uma outra enfermeira querendo mandar, eu aqui sozinha, aqui com a minha guia do meu orixá, por exemplo, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar, porque eu vou ter vergonha, eu vou me sentir insegura, porque é minha proteção, sabe? Eu vou querer, de repente, cantar, bater palma, para poder me acalmar, fazer uma oração, né? Cantar um ponto, né, de um orixá que me protege, eu já não vou ser eu mesma, não vou ter a segurança de ser quem eu sou aqui no hospital. Porque isso é feio, Você porque tá são falando assim, preconceituosos. e eu tô lembrando do meu momento de parto, né? Eu tava com as minhas guias Imagino. e eu não tirei, eu tava muito, muito segura daquele momento, né? Por esse lugar da trajetória mesmo, por já ter enfrentado o racismo obstétrico tão de frente diversas vezes e por ali estar entendendo que ninguém teria o direito realmente de tirar minha dignidade naquele momento tão importante. Mas é exatamente sobre isso, né? Eu me senti muito segura. Eu gritei muito, eu acordei a maternidade inteira e eu em nenhum momento me questionei. Falei, nossa, eu vou parar de gritar. Eu falei, não, eu tô com vontade de gritar, eu vou gritar. Eu realmente segurei o meu bebê entre as minhas guias e foi muito importante para mim. Não tinha médico naquele momento que fosse uma autoridade maior do que eu, a mulher que estava ali parindo. Então, realmente, é muito concreto isso que você está dizendo. Eu tô arrepiada, Não assim, porque foi... esse é um tema que mexe comigo, me emociona mesmo, não sei, é Foi de inexplicável. luz apagada, foi tocando Arlindo Cruz sem parar, no repeat, a música
música O Bem, do Arlindo Cruz, né? Nossa. Que o bem é o bem. Então, assim, realmente foi tudo isso que você disse. É um processo, acho que eu, né, nesse momento, tinha passado já por esse processo de ter consciência de que eu tinha direito de parir com dignidade, de que naquele momento ali, a vida que deveria ser mais respeitada era a minha e a vida do meu filho que estava para chegar, e de que nenhuma pessoa poderia me atingir mesmo, né? Eu estava apropriada realmente do meu corpo, da minha vida e de tudo aquilo que tinha que ser garantido. Ai, E que foi. maravilhoso. E assim, é possível, né? Mas é isso, desde que a gente passe por esse processo também com a mesma dignidade. Então, Sim. vejo isso como um desafio também, me conecto com o que você está falando. E acho que você não avançou, não, porque a gente tem trabalhado muito, né, para esse lugar do reconhecimento do que é o racismo obstétrico, de diferenciar ele da violência obstétrica. Você veja que a gente distribuiu gratuitamente um manual, né? Eu sou presidente da Comissão de Combate ao Racismo Obstétrico na Câmara e também da violência obstétrica, né? Fizemos um manual para poder que mais pessoas tivessem acesso sobre o que é o racismo obstétrico. A gente ilustrou justamente porque é isso. Aquela mulher que está ali naquele momento, a que não pôde ficar com as suas Ficou guias, maravilhoso o a que manual. teve que retirar tudo aquilo que é a sua identidade, ela pudesse identificar, olha, eu não deveria ter passado por isso. Tem pessoas, tem uma rede que deveria me proteger, mas foi essa rede que me violou e eu preciso fazer algo sobre isso. E esse fazer algo, muitas pessoas acham que é apenas denunciar, mas não é só sobre a denúncia que a gente está falando. A gente está falando de restituir a dignidade a partir dessa consciência, né, Cintia? Eu acho que é muito importante também, porque a gente fala, não, denuncie, lute, mas às vezes, depois de você ter o processo de consciência, você não vai ter ainda condições de denunciar. Então, esse cuidado com a saúde mental é muito importante. Você pode falar um pouquinho pra gente de quão é importante o cuidado com a saúde mental das mães? Sim, eu acho que sempre é importante, sempre é delicado que você se revisite, você se perceba num lugar onde você se torna, de repente, instável, né? Mesmo inconstante, mesmo emocionalmente, que tenha mais a tendência para o choro, ou que fique mais entristecido, ou que, de repente, ali no puerpério você não sinta muita vontade de se conectar com o bebê, sabe? Eu acho que esse é um momento de pesquisa interna e pesquisa também de quem convive com a gente ali. A rede de apoio também não funciona, não serve só para ficar com a criança no colo. Ela também serve para poder ofertar esse senso, né, de consciência, tipo, olha, tô percebendo que você não tá se alimentando, você tá muito magra, você não tá querendo amamentar muito bem, tá tudo bem, querem fazer, sabe? Como é que eu posso ajudar, como é que eu posso apoiar e tudo mais. Mas também, Thaís, esse trabalho de saúde mental, ele é um trabalho tão invisível que muitas vezes a gente não percebe quando nós já temos consciência sobre, e também é um processo que leva tempo, sabe? Então, vender a saúde mental como, olha, cria e dê 3 passinhos, Essas 3 coisas pulinhos, instagramáveis, né? Você que vê você ali vai um conseguir. carrossel de coisas e Ai, você eu fico vai, arrasada. são só 3 fotos, dizendo tudo que você precisa fazer para você sair desse lugar que você tá. E aí muitas pessoas acabam caindo nessa, né? Porque hoje em dia tem essa necessidade do imediato, esse lugar de você tá falando da gente aceitar, da gente confiar nos nossos processos internos, da gente se ouvir, porque é sobre ouvir, sobre se sentir também. Mas no outro lado, a gente tem esse grande impacto das redes sociais, que na palma da sua mão, você tá lá sem tempo nenhum, você acha, não, eu vou ler isso aqui todo dia, eu vou aprender alguma coisa, que resume um processo em 3 fotos. E aí, como é que a gente combate também essa cultura de, como você falou, né, que tá vendendo uma saúde mental num tempo muito curto e que é inacessível também, porque traz conceitos muito complexos, né? Então, a gente tá vendo agora muitas mulheres que acabam se autodiagnosticando com uma série de questões sem nunca ter passado por uma sessão com um psicólogo, com um psiquiatra. Às vezes precisam, todo mundo precisa. Sim. E pode, deve poder, faz parte da dignidade em saúde, mas que, olha, eu li, é isso que eu tô tendo. Isso é o que mais acontece, tá? As pessoas chegam no consultório com um diagnóstico fechado. E aí eu falo assim, quem te deu esse diagnóstico? Como é que você chegou nisso, sabe? E são perguntas que a gente vai fazendo mesmo para que as pessoas se conscientizem de que um profissional é a melhor pessoa que vai conseguir refazer. Só que assim, existe um modismo, né, Thaís? As pessoas falam naturalmente que estão ansiosas, sabe? Ai, que eu tô ansiosa para começar aqui a gravar. Gente, a palavra não é ansiedade. Então, eu acho que a forma de falar, a forma de se expressar, as pessoas estão utilizando muito a psicologia, né? Argumentos da psicologia, diagnósticos da psicologia, para poder falar sobre questões, às vezes, que não envolvam isso tudo. Então, como é que a gente combate? Com informação.
Eu tento trazer essa informação, eu vejo que outros colegas, né, psicólogas e psicólogos maravilhosos também tentam ofertar isso, mas no momento em que alguém se olha para uma rede social e vê um conteúdo, sabe? É interessante você saber quem é aquele profissional que está ofertando o conteúdo, que tipo de experiência aquela pessoa está ofertando, sabe? Para não cair em ciladas, assim. Eu acho que esse é um cuidado também muito pessoal de quem faz. Eu falo muito sobre isso na minha dissertação também, de quem acaba repercutindo, né, esse tipo de violência, eu considero que seja uma violência. E também onde é que nós estamos buscando informações É, para o nosso próprio informação corpo e segura, mente, né? sabe? Informação segura também, porque assim, dentro dos espaços de saúde, até nos espaços de saúde, nós temos profissionais que também precisam desses manuais. Né? Nós vemos aí o caso daqueles médicos não, estudantes de medicina, numa cidade no interior de São Paulo, Sim. foi ano passado, né, que eles foram pegos fazendo gestos obscenos, correndo por uma quadra de vôlei feminino, mostrando os órgãos. Cara, essas pessoas vão se formar e vão estar aqui no SUS cuidando da gente, sabe? Quem é o profissional que está ali cuidando de mim? Será que é esse tipo de profissional que se formou porque tem uma grana, né? Porque paga a faculdade de medicina, será que é esse cara que vai cuidar de mim? Será que é essa pessoa que eu vou seguir, né? Acreditar, confiar, né? No formato de conteúdo que essa pessoa vai me trazer? Então, assim, são vários viés, assim, tá tudo Tem uma muito... questão ética também aí que precisa ser trabalhada. A É, gente fala de formação continuada, mas na verdade é o início da formação que também deve mudar, né? na Porque a gente infância, está né? falando. Vamos Caráter. chegar lá e falar de primeira infância, falar dos primeiros anos. Acho que por isso que é tão importante a gente falar também desse lugar, né, das pessoas que gestam, das mães, como um lugar de potencialidade para a gente trabalhar a dignidade para todo mundo desde o começo da vida, né? Se a gente Isso. escolheu esse processo de gestar, de parir, se a gente vai estar aí acolhendo quem nasce, a gente tem que ter um compromisso real com esse desenvolvimento integral desse ser humano, né? Isso. O que ocorre muitas vezes é que a desigualdade coloca a gente em lugares muito, infelizmente, muito ruins mesmo, né? Não tem uma outra palavra. A gente está falando aí de mulheres, sobretudo mulheres negras, que estão no arranjo monoparental feminino, né? Que são mães solo, que não vão ter as condições necessárias para garantirem o melhor desenvolvimento dos seus filhos, ao mesmo tempo que a gente fala de homens brancos que têm a sua prole, que desde cedo vai ser muito bem cuidada e assistida por aquelas que deixam os filhos, né? Então eles já começam a olhar a gente como subalterno, como aquelas que merecem menos cuidado, Olha aí a economia reproduzindo descuidada. essa lógica racista, que é escravagista. Então tem um caldo cultural Tem. muito grosso. E aí eu queria te perguntar, deu vontade assim de perguntar, porque eu sou, né? Essa pessoa que é mulher, que é mãe, que é preta, que é do subúrbio, tem 4 filhos, né? Então eu também sou colocada naquela estatística de quem, nossa, não tinha televisão, não tinha outra coisa para fazer, né? Querem sempre castrar a gente, esterilizar a gente. Então eu sou essa que as pessoas querem que tenha menos filhos. Fala, você é tão jovem, por que você não estudou? Sempre me colocam nesse Meu lugar, mas eu Deus. estou vereadora eleita na cidade do Rio de Janeiro e fui a primeira, né, em 100 anos de Câmara a gestar e parir durante o mandato. Isso traz para a gente um debate sem fim. Né, de como essas figuras que são representatividade é sobre a gente levar, né, essa parcela proporcionalmente maior da população para esses lugares, né, para que a gente possa defender a maior parte das pessoas. Como é que você vê essa importância da representatividade dessas mães nos espaços de decisão da política, nos espaços de influência, né? Porque a gente está falando aí também, quando a gente fala de uma médica preta, quando a gente fala de uma psicóloga preta, a gente está falando de espaços de poder e de influência que podem, sim, levar as pessoas mais perto da dignidade ou não. E aí queria que você falasse um pouquinho para a gente disso. Tá, eu vou falar então, de uma forma muito prática, né, para que a gente consiga acessar realmente todas as pessoas. Que eu gostaria. Eu recebo muito retorno nesse sentido. Desde que eu comecei a liberar conteúdos de psicologia, eu recebo mensagens de formandos em psicologia, de pessoas que estão ali desenvolvendo o próprio TCC, o trabalho de conclusão de curso, de outras mulheres pretas, mães pretas, me dando um feedback sobre o desejo delas de conquista e também não somente do desejo, mas do esforço, né, assim, da vontade de fazer acontecer. Eu sei que a vontade de fazer acontecer, passando por esse viés, é horrível, porque eu não quero que ninguém tenha força para fazer acontecer. Eu quero que as pessoas tenham um respaldo político e social aí para poder ofertar conhecimento e tudo mais, trabalho, né, emprego, que seja. Mas como a gente ainda não tem,
como a gente ainda não chegou nesse lugar, eu acho que esse trabalho de formiguinha e essas conquistas que vem acontecendo, eu fico muito orgulhosa quando você me fala sobre isso tudo, me lembra disso tudo. E penso também nas minhas amigas, todas da área de saúde, sabe? Que são pretas. E como que a gente troca enquanto mães pretas, porque é isso, né? Não existe condição social que nos diferencie de uma outra mulher preta. Somos todas realmente ali iguais, não tem jeito. Eu acho que é nesse modelo mesmo da formiguinha que a gente essa representatividade vai trazendo uma força, vai trazendo uma idealização, vai trazendo uma vontade de, Criando novas né? referências possíveis, né? Pois eu acho que esse é um trabalho que está sendo bem feito e, por enquanto, é isso que a gente está conseguindo fazer, sabe? Que venham mais Thaíses, que venham, sabe? Mais referências médicas, mais potencialidades. E tem vindo. Assim, é aos poucos, mas tem acontecido. Hoje em dia eu vejo muito mais profissionais pretos, assim, sabe? Da área de saúde, que é a minha área, é a área que eu acompanho mais. É, do que quando eu era pequena, por exemplo, né? O meu obstetra é um senhor branco de 80 anos, porque foi o obstetra da família toda, e é isso, sabe? Hoje em dia eu procuro uma ginecologista para minha filha que está adolescente. Ela tinha uma ginecologista preta, né, que foi morar no interior do Rio. E aí pesquiso outra, existem sim, mas são muito poucas ainda. Mas temos, sabe? Que Estamos bom! florescendo, né? Também a gente Estamos. precisa, acho que esse lugar, né, de identificar as potencialidades, E, identificar os nossos avanços e exaltar eles também, né? é, Porque o que a gente está fazendo, acho que é ter muita consciência de que somos continuidade mesmo. E assim, Thaís, não é um positivismo, sabe, exagerado. Não é um clichêzão. Às vezes eu me preocupo com isso porque eu sou essa pessoa que acredita sim, sabe? E eu percebo que essa minha determinação para fazer acontecer me leva a alguns lugares sim, sabe? Eu não sei o que que é. Você tem outras forças também que me protegem, mas eu percebo isso. Então, por que que eu falaria diferente disso? Por que que eu não traria um incentivo para positividade? As pessoas falam sobre positividade tóxica, né? Mas eu falo sobre o que na internet? Sobre, olha, a vida é uma merda, sabe? Então, cuidado, tome Rivotril. Eu não posso ser essa pessoa, né? Eu preciso continuar acreditando. Tem uma menina para criar. Enfim, a gente tem uma geração aí, novas gerações vindo. E eu acho que pensar positivo e cair aqui, sabe? Levantar e cair, trocar, se aquilombar, é o que faz diferença. Eu tenho meu quilombo, tenho minha rede de amigas pretas, e ali eu consigo colocar todas as minhas dores e todas as minhas angústias, sim, enquanto psicóloga preta, em muitos espaços, sozinha mesmo, assim, não acreditada e não Sim. acreditada, né? Invisibilizada, às vezes tento me desqualificar o tempo Totalmente, todo. totalmente. E aí eu preciso desses lugares para poder cair, respirar e voltar, e é isso. Eu falo para todo mundo que eu tenho uma persistência afirmativa, né? Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso com a nossa autodeterminação mesmo. E enquanto a gente se autodetermina potente, enquanto a gente se autodetermina capaz e possível de continuar, eu acho que a gente tem que colocar para frente esse lugar de poder acreditar, né? Porque tudo o que querem é que a gente deixe de acreditar em nós. Acho que esse lugar do auto-ódio, né, que foi infelizmente algo muito difundido entre nós, pessoas negras no geral, né, ele é muito afetivo. E aí, quando a gente vai olhar para ele, é uma ferramenta que está aqui e fala assim, cara, é muito mais fácil, né? A gente se odiar, é muito mais fácil a gente pensar que não vai dar certo. Então, a gente ter esse compromisso com a nossa autodeterminação de forma afirmativa, eu acho que é importante demais. Então, te agradeço também por trazer essa perspectiva, porque é para a gente poder debater sobre isso e poder usar isso também como uma ferramenta que vai fazer com que a gente acesse mais espaços, né? E a gente aliar também, eu acho que uma coisa que você trouxe bastante foi a questão da qualificação da representatividade. Esse lugar de... E não é qualificar com a questão acadêmica, é qualificar com o nosso autoconhecimento, com o nosso pertencimento de rede, é qualificar com a possibilidade de nós sermos e termos família, é qualificar com a possibilidade de a gente estar falando aqui de uma mulher mãe, de uma menina negra, né? De uma menina que a gente sabe que vai precisar de que essa rede de apoio que você vem criando funcione ainda mais, porque a gente sabe muito bem o que a sociedade racista, misógina, machista acaba reservando para nós. Sim. Os desafios que foram nossos ainda serão desafios dela, e a gente vai ter que estar aqui potente para poder suportar. Então, também queria perguntar como é que tem sido ser mãe de uma menina negra adolescente? Ai, não mais difícil do que quando ela era criança. E não porque eu me acostumei ou porque ficou fácil. Mas eu acho que o início da infância, da vida dela,
social me traz a lembrança, me trouxe muito a dor de ter que ter conversas difíceis com ela sobre ser uma menina preta. Precisei conversar com ela, assim como todas nós. Precisamos conversar com os nossos filhos desde muito cedo Sim. sobre o cabelo, sobre a cor do cabelo, a cor da pele, sobre saber se defender. Hoje em dia, eu sei que ela já consegue se defender, existe uma segurança e uma autoestima muito mais elevada do que eu tive na minha infância, mas eu sei que o racismo ainda está aí, né? Então, muitas vezes ela não é escolhida, ainda que seja muito querida, amada, maneiríssima da galera. Tem algumas escolhas que não acontecem e eu sei o porquê e ela também. Então é sempre muito difícil pra gente, né? Sempre é muito dolorido. E agora eu fico um pouquinho mais tranquila porque eu presto atenção nessa educação o tempo todo. Eu deixo o meu ombro ali com ela, meu colo tá sempre pronto. Então ela chega da escola muitas vezes e enquanto eu estou cozinhando ali entre um paciente e outro, ela vem e me senta, tem um puffzinho já na minha cozinha que ela senta e fala: "Mãe, você não sabe o que aconteceu hoje". E aí conversamos sobre tudo. E ela mesma já me traz os resultados, os feedbacks, assim, o que ela constata. Mãe, já sabe, né? Não sei o quê. Isso Racismo, aí, né? Não sei o quê. olha. Racismo, falando não sei o quê. Então eu penso assim, cara, que maneira ela falar sobre isso. Porque assim, eu sempre tive uma educação antirracista, sempre. Mas nós não éramos tão letradas, né? Mas eu sabia que eu precisava me defender o tempo todo. Na minha casa, as conversas na hora do almoço eram sobre isso, na jantar também. Qualquer ataque que eu recebia, o meu pai ia ali na rua, chamar o pai da criança, tocava a campainha, ia na escola, sempre soube disso e eu faço a mesma coisa. Eu sou a mãe chata da escola, que vai lá Mas tem conversar que com a ser. diretora sobre os casos que eu percebo. Mas eu sabia que tinha um mistério, né? Eu sabia que as pessoas talvez me xingassem ou não me escolhessem, né? Eu era neguinha do cabelo duro. E eu sabia que eu não era, mas eu não sei. Eu sabia me defender, mas era uma coisa mais silenciosa ao mesmo tempo, esquisito. E agora não, Tinha um agora limite mais curto, né, para essa possibilidade. a gente falava sobre que chato, que droga, mas tá, passou, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia eu sento e converso mais, e a Manu fala mais, fica mais claro, fica ou escurecido, fica mais explicitado. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque eu acredito na cura pela fala, né? Quando a gente fala, a gente se esvazia dos pensamentos que são perturbadores, que trazem angústias. Então, se ela tá sentada no puff falando, ela tá se curando. Ela tá. E eu vou ficando mais feliz, assim, pela minha crença, pelo meu trabalho Nossa, de isso é trabalhar muito com a fala, importante. sabe? Isso é muito importante. Eu tenho um menino, né, que está na pré-adolescência e também tenho constatado esse processo, né, de que enquanto eles falam, é isso mesmo. E enquanto eles falam com a gente, porque você ter esse vínculo, essa conexão, a gente sabe que é ver essa rede de apoio efetiva, né, esse lugar de uma maternagem que é positiva, uma maternagem que impulsiona os seus filhos e que dá autonomia para eles falarem do que eles quiserem. Eu acho que isso também tem sido um grande ganho, né, para nós, mães que passaram por esse processo que não foi bem assim como eles estão tendo, por mais Sim. que a gente tivesse também esse acesso a uma educação antirracista, que é um critério de exceção para essa nossa geração, mas ver os nossos meninos e meninas com esse acesso hoje e usando bem essa ferramenta para se proteger e ainda conectados com a gente enquanto família, né? Eu acho que é um ganho muito, muito importante. Fico feliz com as crianças, com as pessoas que eles vão se tornando a partir dessas mães que sabem, gente, que a maternidade é uma potência, desde que bem assistida, desde que amparada num lugar de suporte que tem que ser integral, né? E aí, vou passando aqui para esse nosso momento que eu tô aprendendo a fazer, então vou melhorar, Está mas maravilhosa, Thaís. perguntar para você, assim, de uma forma bem direta, né? No Ai, lugar do sincericídio, ai, que já que você medo. jogou, a gente vai trazer um sonho. Ai, um sonho é que todas as mulheres consigam mesmo entender o poder que elas têm, sabe? O poder que nós temos. Porque nós sabemos, mas acessar esse poder, pegar e se empoderar, foi o que a gente falou até aqui, né? Então, meu sonho é que todas sejam seguras de si, para Se puder conseguirem se aí. defender, É o sabe? conforto no poder, Não, eu né? posso, eu vou, eu sei, fundamentada aqui, então eu quero. Por favor, obrigada. Então é isso. Um medo, então. Eu tenho um medo que isso demore muito a acontecer, sabe? Que esse lugar demore muito mais a acontecer. Eu tenho medo que as mulheres não sofram
mais julgamentos ainda, que isso se arraste, sabe? Porque é um trabalho feito não somente por mim, mas por muitas mulheres que vieram antes. E, e que as pessoas também se privam, se privam não, mas as pessoas não querem perder os privilégios, Resistem, né? né? Assim, de Elas uma forma ruim. resistem, isso, fugiu a palavra. Então, meu medo é que isso continue, sabe? Sendo resistente durante muito tempo. Agora fala pra mim uma vitória, assim, não vou falar de carreira, uma vitória na sua vida. Ai, uma vitória na minha vida foi ter superado a pandemia e um sofrimento bem grande que eu passei na pandemia, ter superado o meu luto, ter conseguido dar a volta por cima, voltado a trabalhar, voltado a me entregar para minha. Acabei falando da carreira, né? Mas então tá. Ainda assim, na vida pessoal, ter voltado a ter sede de viver, vontade de Isso é muito viver. bom. Sim. Cuidar da minha filha, do meu marido, da minha família. E um aprendizado, assim, nessa sua trajetória enquanto mãe? Enquanto mãe, eu tenho aprendido muito e lembrado todos os dias de que nós criamos os filhos para o mundo de fato. É isso. Todas as decisões que Manu tem, todos os gostos que ela tem são muito, muito diferentes do meu. Ela, ela cozinha muito bem, ela ama cozinha, ela ama esporte, faz qualquer esporte muito bem. Ela joga basquete e não, ela gosta de dança, do hip hop, da dança de rua. Então, assim, não foi nada do que eu sonhei para ela, mas também amo tudo que ela faz. Mas é só uma constatação de que eu não sou a pessoa que vai ofertar a ela esse passe lindo pro caminho da felicidade. Porque a mãe tem isso, né? A mãe acha que sabe tudo e que pode ofertar esse caminho, mas nós não temos esse poder. Né? O meu gosto é muito pessoal, individual. E a pessoa que eu pari, que eu coloquei no mundo, ela é uma outra É pessoa outra, com gostos outra. singulares, sabe? Que não Então é tem isso. nada, apesar de parecer, às vezes a gente se olha, nossa, tão parecido comigo, mas não tem nada a ver. É Nada a outra ver. pessoinha Gosta de mesmo. abacate com açúcar, eu gosto de abacate com limão e sal. Pois é. E fala pra mim, uma mulher que te inspirou na tua infância. Na minha infância, tirando família, que eu acho que todo mundo sabe que eu sou muito família, apaixonada pelas minhas avós, pela minha mãe, primas, tias. Tem uma mulher que se chama Fernanda Felisberto, eu acho que você conhece. Professora. Sim, professora Fernanda Felisberto. Eu conheci a Fernanda quando eu tinha 2 anos de idade, nós éramos vizinhas, as únicas famílias pretas ali de um prédio na freguesia, Jacarepaguá. E temos uma distância muito grande de idade, hoje em dia isso não faz mais diferença, mas eu já fui muito pirralha, né, perante ela. E eu comecei a perceber o movimento preto também através dela. Então eu frequentava a casa dela, ela ouvia Djavan, e aí tinha aquela galera preta já, sabe? Com dread, e depois galera de Cidade Negra. E eu achava o máximo os espaços que ela frequentava, os livros. Então ela me formou e E ela ela é sabe incrível disso. mesmo, ela é Ela, incrível. ela é incrível, ela sabe disso. Ela é a pessoa que eu ligo aqui, pego o WhatsApp e falo, Fernanda, o que que eu faço? Meu Deus. Sabe? Ela é incrível até hoje. Então, uma mulher que te inspira hoje. Outra? É uma outra, assim, que você falou da infância. É uma contemporânea, né? Fernanda é super Contemporânea. querida, maravilhosa demais, gente. Procurem saber quem é Fernanda Felisberto, nossa professora. Sim, sim, maravilhosa. Uma mulher que me inspira hoje é que eu não quero ser eu não quero trazer mais do mesmo, né? Porque nós sabemos aí que temos mulheres maravilhosas, midiáticas, e que acabam inspirando mesmo. Mas, assim, tem a enfermeira obstétrica Jaqueline Torres, que ela me ajudou muito no meu processo de dissertação. Ela que trabalha exatamente com isso, né? Ali parindo mulheres. Temos, quem mais? Temos Liana, que é oftalmo, né? E também mulher preta, mãe, que se doa pra caramba pra educação dos filhos pretos. Eu tenho referências próximas, sabe? Você Mas me isso é muito bom. inspira. Obrigada. Sabe? Eu gosto de trazer mesmo a Mas realidade isso do é meu muito dia a bom, acho dia. que muito importante porque você exaltar, visibilizar e mostrar esse lugar de que as referências da gente, quem pode ajudar a gente a dar mais um passo para frente, quem pode ser nossa rede de apoio, quem pode ser farol, guia, luz, muitas vezes são mulheres que estão
próximas a nós. A gente vai mirar muitas vezes nas celebridades, em grandes nomes, porque a gente sabe que são referenciais para além do tempo. Mas às vezes a referência que você vai falar, pô, eu me inspiro nela para dar mais um passinho, vai ser essa pessoa que foi sua vizinha, vai ser essa amiga para quem você liga todo dia. E é muito comum a gente naturalizar que todas nós somos inspiradoras. E é esse lugar de assumir esse poder que você falou. Então, te agradeço por essa resposta. E, para fechar, um desejo, assim, para esse Rio de Janeiro, para as mães do Rio. Eu desejo que as mães do Rio tenham todas um mundo de possibilidades pela frente para que elas consigam serem, assim, elas mesmas, mas, assim, no sentido, não no sentido da maternidade, né? Mas nessa busca incessante por serem elas mesmas. Então, assim, na vida afetiva, sabe? Na vida passiva, na vida social, sabe? Para que essas mães consigam encontrar esse lugar de liberdade. E todas, né? Não só no Rio, mas assim, geral, né? Para que essa liberdade ela chegue de fato, porque assim, Thaís, as mulheres elas defendem isso na internet, mas eu acho que o lugar que eu trabalho me traz um pé no chão, sabe, da realidade dos fatos. Então é aqui, empoderadérrima, mas eu recebo essa mulher Destruída, né? num outro lugar, sabe? Pô, mas isso aí, assim, eu falei que ia fechar, mas é difícil fechar, porque, cara, por que essa insistência em a gente ter que televisionar ou colocar na tela de um celular, né, aí 16:9, sei lá qual é o tamanho do negócio, uma vida que não existe e que traz tanta dor para essa mulher depois. Porque nós conhecemos, né, pessoas assim, você tá olhando ali e fala, não, mas milhares de seguidores, a pessoa tá entregando isso, entregando, servindo beleza, servindo, sei lá, um trânsito enorme numa vida que, né, que pode ser para o outro a vida mais desejável e, na real, ali no cantinho, a pessoa que não conseguiu sair da cama hoje. A pessoa que não fala com os filhos. E é muito difícil a gente propor processos de dignidade para as pessoas que mais precisam, mais vulneráveis, quando as referências que elas vão ter é inacessível. E é falar assim, olha, filha, é tão inacessível que nem ela vive assim. Como é que é para você, que tá ali no divã, né? Eu cometo sincericídios, né? Então, assim, eu não sou a psicóloga que fica ali fumando charuto quietinha, não. Acho que você sabe um pouco disso. Assim, eu trago mesmo, assim, para tento buscar e plantar, levantar questões que sacudam essa mulher para que ela consiga ter o bem-estar dentro do que seja possível. A pandemia trouxe muito isso, né? As mulheres se encontraram com os filhos, se encontraram com as famílias, e aí começou a dar um problema. Mas, ao mesmo tempo, Thaís, esse meu lugar não é um lugar de amiga, né? Então, eu preciso, enquanto profissional, e é até bom que as pessoas saibam disso, que o psicólogo, ele não levanta a bandeira do bem-estar e te provoca isso, né? Eu não sou uma coach. Na verdade, eu tô aqui por você. Então, eu preciso cuidar da minha ansiedade para que eu não querer que você seja uma nova pessoa na hora em que eu quiser. É um trabalho de formiguinha e é o que eu tento fazer diariamente para essas mulheres que sofrem violência, que por isso não são assim também, tá? Tem essa questão, né? De estar sendo vítima de vários processos violentos. E a maior parte é vítima, né? Esse processo até de você ter que ser alguma Acho que coisa sempre é para vítima. entregar ali, é um processo que você está sendo vítima de uma violência que às vezes você não enxerga como violência, né? E aí eu fico nesse lugar de, nossa, a gente precisa realmente, como você falou, fazer alguma coisa que tenha sentido e significado de forma acessível para que cada vez mais mulheres falem sobre isso, para que nessa coletividade feminina, materna, a gente se perceba poderosa o suficiente para estar segura como a gente realmente é. E mesmo que o que você seja uma pessoa que está triste naquele momento, uma pessoa que está abalada por algo que te aconteceu, uma pessoa que está sem vontade também, né? Porque é permitido que a gente viva assim também. Sim. Não tem essa exigência, né? Então, acho que vou até recuperar aqui os resumos, né? Você falou desse lugar, né? Desde o início, trazendo a sua trajetória, de como a gente confronta esse mito dessa maternidade perfeita, dessa mulher também, né, que vai buscando essa excelência, mesmo que custe demais para a sua saúde mental. Você dividiu com a gente, né, um processo aí muito íntimo, né, que é esse processo de superação, de ter vontade de viver, e é muito bom de a gente perceber e ver as pessoas, que são as pessoas que nos acolhem, que são profissionais, que também são pessoas. Humanizar essas figuras é muito importante. Acho que você trouxe aí coisas importantes também da trajetória, tanto da infância, né, a gente soube até, se conectou nesse lugar do cabelo, falamos das nossas crianças, então acho que é muito importante. O lugar
lugar do racismo obstétrico, te agradeço por estar estudando esse tema. Ai, tem E a muita gente precisa coisa pra mudar trazer, na Thaís. política. Só. Vamos falar mais sobre isso. Então, estou só recapitulando os nossos principais pontos, porque, olha, para quem vai ouvir, para quem vai assistir, estou muito feliz com esse nosso encontro, porque a gente sempre tem muita coisa para falar e a gente fala bastante coisa boa, muita informação segura. Não caiam nos carrosséis de internet. Procurem, de fato, profissionais qualificados, atentos ao que você vive, a quem você é, porque foi isso que a Cíntia falou pra gente também. É muito importante. E aí, para fechar de vez, por que é importante, Cíntia, ter mais mães na política? A política governa, assim, as nossas vidas, né? As pessoas não pensam sobre isso, as mulheres não pensam sobre isso. E a gente não pode perder de vista de que uma mulher na política, principalmente preta, empoderada, vai trazer, vai correr atrás, né, ali, vai pescar é, é, formas peraí, vai pescar, né, o que há de bom para as nossas vivências e sobrevivências. Né? A mulher na política, principalmente a mulher preta, e eu vou, desculpa, fazer esse recorte, porque eu Fala sou da uma mulher mãe. preta, tá. Porque a mulher preta, a mãe preta, ela vai ter uma vivência nesse recorte, vai entender de fato quais são as nossas necessidades, né, minhas e de tantas outras mães, me coloco nesse lugar enquanto cidadã, né, carioca, brasileira, que preciso que uma mulher mãe esteja na política para poder me basear e me assegurar de que eu vou ter uma saúde mental plena ou equilibrada, ou que eu vou ter espaços de acesso para que eu consiga viver da melhor forma possível. Perfeita demais, né, gente? A gente quebrou o mito, mas a gente também tem que reconhecer quando a gente tem esse lugar de possibilidade, né, Cíntia, de fazer o que você falou, de assumir a nossa potência, seja num espaço desse de conversa, seja nos nossos espaços profissionais, e a gente está segura quanto a isso, então é muito bom. Mais uma vez te agradeço por ter estado aqui com a gente nesse episódio. Vou estar dando espaço para você se despedir, deixar essa mensagem positiva, porque sim, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, é um Mãe Pode Tudo, um bate-papo aqui de mãe para todas as pessoas que precisam reconhecer a potência das mães em todos os espaços. A gente fala de espaços de poder, né? Mas todos os espaços, eles são espaços de poder, desde que você possa, de fato, escolher com autonomia e com segurança o que é melhor para você e para sua comunidade. Você fala bem, né? Sei lá que eu falei bem. Fala sim. Gente, eu olho para cá? Não. Acho que pode despedir para lá. Então, eu tô aqui no Pode Tudo. E o Pode Tudo, ele já diz, né, exatamente tudo que eu acredito, que quando eu crio um mundo de possibilidades maternas é para que vocês acreditem nas suas próprias possibilidades, para que vocês abracem as suas vulnerabilidades, para que vocês acreditem em quem vocês são, porque eu acho que assim a vida fica um pouquinho mais leve, o coração fica um pouquinho mais tranquilo, sabe, para você enfrentar os problemas que a vida vai trazer. Sabe? Tô aqui com o meu esmalte super roxo, mas cheguei aqui falando, Thaís, estava lá em cima agora pintando, terminando. Porque é isso, parece que eu vim pronta, né? Eu não vim, né? Não viemos pronta. Não estamos sempre prontas. E é esse tipo de conteúdo que eu trago no Mundo de Possibilidades Maternas para que você consiga se sentir um pouquinho melhor dentro da sua própria história. Com muita verdade, né? Obrigada pelo espaço, boa sorte, adorei. Acho que a gente precisava mesmo desse espaço mesmo, para poder não somente falar academicamente, né? Enfim, para que a gente consiga falar enquanto mãe. Sim, mesmo. acho que é isso. Esse lugar do mãe pode tudo, na verdade, é um grande questionamento, né? A gente ainda está se questionando aquilo que a gente pode, o que a gente não pode, como a gente pode tudo, o que a gente precisa ter para poder cada vez mais. Então, acho que esse foi um papo essencial para esse nosso início de trajetória desse podcast. Vou agradecer mais uma vez todas as pessoas que ficaram com a gente até aqui. Compartilhem, tragam mais pessoas para compartilharem também com a gente. A gente tem compromisso com informação segura e isso é muito importante para garantir a dignidade de todas as mães, de cada vez mais pessoas. Assistam e ouçam em todas as plataformas, esse é o grande recado e até o próximo episódio.